texto de Isaías 53, do verso 1 ao verso 11. Isaías capítulo 53, verso 1 a verso 11. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela coagitou. Portanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando... Abre a porta para você. Não é mais só abrir a porta? Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posterioridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Sabe tudo na vida. Já terminei de ler. A gente pode ver aqui que esse texto, ele apontava para Jesus, e ele fala de Jesus como é que um texto messiânico que está descrevendo aqui como Jesus iria ser. Né? Só um detalhe, ele está no Antigo Testamento, onde Jesus ainda não tinha vindo, da época da lei de Moisés, da época dos judeus, dos reinos de Israel, por aí. É um texto aqui que fala as características de como seria o Messias vindo de Cristo, vindo de Deus. E a gente pode ver que bate com o que Jesus era. A gente pode ver o que é. Mas tem um problema, né? Os judeus de hoje em dia, eles... São pagãos? Não, já vou falar aqui. Eles dizem que essa tradução do texto está errada, tanto no texto deles para o nosso, né? Só que aí eu vou provar o contrário, né? Não sei se alguém aqui conhece os manuscritos do Mar Morto, alguém conhece? Então, vou falar para quem não sabe, né? Eles foram textos que foram encontrados na região do Mar Morto, dentro de um jarro, assim, dentro de uma caverna, que eram pergaminhos da época de 2.500 anos
atrás, não um ano. Na época mais ou Na menos. época de Jesus. Mais ou menos. Aproximadamente, um pouquinho antes. Com quantos? No período interbíblico, né? Não, Por aí. bastante. Que aí foram cópias, né? Cópias bem originais, assim, do texto que os profetas escreveram, que foram achados lá, um achado arqueológico que até hoje está sendo investigado, né? E eles lá acharam um texto de Isaías 53 nesses pergaminhos aí do Mar Morto, né? Que aí já falava que fala aqui na nossa Bíblia hoje e no livro dos profetas dos judeus, hoje em dia. Mesma coisa. Os arqueólogos acharam a mesma coisa que estava aqui na nossa Bíblia e no livro dos profetas do Antigo Testamento dos judeus, né? Uma confirmação daquilo que você já vinha. Então, aqui o argumento deles se encerra, porque eles dizem que essa tradução aí de 2001 para cá, ela foi mudada, né, para falar de Jesus. Mas aí tem aqui esses textos aí de 2.500 anos atrás. Aí aqui prova que está original aos textos do Antigo Testamento, das cópias do Antigo. Certíssimo, cópia original. Então, o argumento deles se encerra. Aí agora vamos falar de outra coisa também que apontava para Jesus no Antigo. É a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que apontava para Jesus. Aí eu vou dizer aqui como. O que era feito na Arca da Aliança apontava para Jesus. Dentro dela tinha as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos de Moisés, que aí o sumo sacerdote e o levita, eles matavam um cordeiro e derramavam o sangue dentro da arca, né? Isso daí, eu vou explicar agora melhor como é que apontava para Jesus, o que isso daí tem a ver com Jesus. Vou dizer, o cordeiro é Jesus e o sangue do cordeiro é a morte de Jesus na cruz pelas tábuas da lei que eram os pecados do povo, ou seja, apontava para Jesus que ia limpar os pecados contra a lei. Isso daí que apontava aí na Arca da Aliança. Então, é por isso que no ano 70 depois de Cristo, a Arca da Aliança foi descoberta, ela não foi nunca mais achada aqui no mundo, por causa que, já que Jesus já morreu e já subiu, não tinha mais valor para Deus. Porque já apontou porque o Messias já veio, Já cumpriu, né? Já cumpriu o que aquilo apontava. Então, não tinha mais valor para Deus aquilo. Por isso que teve a destruição do templo de Jerusalém e de toda Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, agora os pontos principais que apontavam para Cristo. Só que os judeus de hoje em dia, eles negam isso, né? Mesmo tendo aqui essa cópia aqui, por causa que eles acham que está errado, tudo errado, né? Que não é nada original. Mas a nossa Bíblia, ela está 95% igual ao original. E os outros 5%? É tudo palavra que não muda nada. Não muda o sentido, mas muda só a palavra com o mesmo sentido. Esse daí uns 5%, que a nossa Bíblia não tem no original deles. Mas a mesma coisa, literalmente. Pode ficar tranquilos, a mesma coisa. Aí, quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho um canal no YouTube que fala disso, né? De arqueologia, tudo, da Bíblia Antiga. Rodrigo Silva Arqueologia, né? Alguém conhece? Sim. Aí pode acessar esse canal aí para saber mais aí, quem quiser. Ou pode pesquisar no Google, tudo sobre isso, né? Aí também tem deixa eu ver. O sumo sacerdote, eles também
apontavam para Cristo, né? Por causa que eles que faziam o sacrifício. Então, eles apontavam para Jesus, que ia vir, fazendo o sacrifício de matar o cordeiro para derramar sobre as tábuas da lei, simbolizava os pecados que Jesus ia perdoar na cruz. Ou seja, é isso daí que eles queriam dizer para que ia acontecer. Olha só, um fato, né? Foi um sumo sacerdote que condenou Jesus à morte. Aí faz. É um sumo sacerdote que condenou ele à morte na cruz. Então, também era um sumo sacerdote que não tinha mais valor para Deus, porque Jesus já estava ressuscitado. Então, não tinha mais valor algum. O templo de Jerusalém, a arca, os levitas, os sacerdotes, tudo, não tinha. Mas os judeus lá em Israel, hoje em dia, eles estão querendo fazer um terceiro templo de Jerusalém. Aí tem até roupa de levita lá, com coisa de sacerdote, né? Tudo. Porque eles querem voltar essa época aí que apontava para Jesus. Porque para eles ainda não apontou. Ou seja, peraí, deixa eu pegar aqui, porque tem um verso que eu quero meio que destacar aqui, né? Que fala exatamente de Jesus. Para eles, o Messias ainda não veio, né? Para eles, o Messias vai vir para ajudar Israel na guerra agora, né? Aqui, deixa eu pegar o verso que eu quero destacar aqui. Aqui, ó, 10, verso 10, eu vou ler de novo porque eu quero destacar esse verso aqui, que fala muito de Jesus aqui. Ó, verso 10. Todavia ao Senhor agradou um moelo, fazendo-o enfermar quando der em sua alma com oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ó, aqui está dizendo aqui, ó, essa linha aqui. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua oferta, der a alma como oferta pelo pecado. Aqui. Ou seja, que Jesus deu a sua alma para perdoar nossos pecados lá na cruz. É o que está falando aqui. Oferta pelo pecado, aqui no verso 10. De Isaías 53. Mas, vamos lá. Aí alguém de vocês aí me pergunta, quem que os judeus dizem que está falando aqui? Eles dizem que é o povo de Israel. Mas o que tem a ver, né, com o povo de Israel aí? E o povo de Israel nessa época aí estava corrompido. Porque eles que mataram o profeta Isaías que escreveu esse livro. Então, por que falar de Israel que estava corrompido, falar tão bem assim de Israel que estava corrompido? Ou seja, claramente é Jesus. Que Israel estava tão corrompido que matou alguns profetas, como Isaías que escreveu esse livro. Então, não tem nada a ver com o povo de Israel. Só tem a ver com o povo de Israel no sentido de Jesus perdoar os pecados deles também, né? Aí, só aí que tem a ver com eles, o povo israelense. Israelita, né? Que é a linguagem antiga deles. Ou seja, essa daqui é a interpretação falsa que eles têm. Que eles não aceitam que foi Jesus que estava sendo apontado aqui. Nem vi o que eles falam ainda da Arca da Aliança. Deve ser pior ainda o que eles devem falar, né? Ou seja, é um texto messiânico aqui. Eu só vou citar aqui para vocês, não sei se Gênesis 15, que foi o primeiro texto que apontava para Jesus, que fala para ferirás teu calcanhar, alguma coisa assim. Fala sobre dores que Jesus ia ter na cruz. Ou seja, todo o texto aqui do Antigo que fala sobre Jesus fala das dores que ele ia ter na cruz, pelo perdão dos nossos pecados, que sua alma foi oferta pelo
os pecados da gente. Aqui. Você está falando que pisará na cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. É isso daí. Gênesis 15, ferirá o calcanhar, pisará na cabeça da serpente. Primeiro texto que apontava para Jesus, Gênesis 15. Que eu tenho conhecimento é só Gênesis 15, né? O primeiro. Eu não sei qual número que é, Isaías 53. Não sei se é o segundo, o terceiro. Gênesis 3:15, tá? Gênesis 3, verso 15, fala errado aí. Eu confundi. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aí. Primeira apontação para Jesus. Que todos os judeus negam, né? Por causa da tradução que eles falam. E também eles sabem que é Jesus sim, mas eles que não querem crer. E é isso daí. Eu vou terminar aqui com uma oração aí, uma oração voluntária aí, faz aí quem quiser. Santíssimo Senhor, nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para falar do Teu nome e para poder louvar e agradecer por estarmos com saúde, por o Senhor ter tirado nós de nossa casa. Seria confortável que nós continuarmos em casa, mas o Senhor nos deu força para sair e vir até o templo para louvar o Teu santo nome. Agradeço, Senhor, pela vida do Mateus, que pôde nos trazer uma palavra hoje voluntariamente. Ele quis expor as suas escrituras para que possamos conhecer mais de Ti. Agradeço ao Senhor pelo dia do Senhor, pelo dia que podemos, que foi separado para nós para louvarmos o Teu santo nome. Dê-nos força, Senhor, para estar aqui à noite novamente, para fechar a noite louvando o Teu nome. É em nome de Jesus que oro e agradeço. Amém. Então, só vou fechar com isso daqui. Vou falar primeiro agora também um pouco do Novo Testamento, que diz aqui pra gente ter uma noção, né? Porque tem gente que fala, mas o Cordeiro apontando para Jesus, hein? Aqui no Novo Testamento, só não me lembro o texto, mas no Novo Testamento diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Aqui no Novo Testamento já faz uma introdução aos sacrifícios ao Cordeiro no Antigo. Então já faz essa introdução aí no Antigo para a gente saber que é Jesus. Então facilita aí a gente. Amém? Então, amém.